Lucas capítulo 14 e o verso 26 a seguir. A minha versão é que é a versão transformadora, mas eu vou seguir pela dos irmãos. Se quiser colocar no telão, Lucas 14, verso 25 a seguir. Evangelho segundo escreveu Lucas. Ok, não está entrando, eu vou ler aqui na minha versão, ok? Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão seguia Jesus. Repita comigo: multidão. Mais uma vez bem forte: multidão. Que se voltou para ela e disse. Jesus se volta para a multidão e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Repita comigo: não pode ser o meu discípulo. Se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Repita comigo: não pode ser o meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo, olha aqui, se não abrir mão de tudo o que possui. Repita comigo: sem antes abrir mão de tudo. O tema que Deus colocou no meu coração para nós ministrarmos, eu prometo ser rápido, é entre a multidão e o discípulo. É um tema que Deus tem falado muito atualmente ao meu coração. Porque quando nós olhamos num âmbito geral, a igreja do Senhor, existe uma miscelânea de pensamentos e uma grande confusão tem cercado a mente da igreja. Sim ou não? Porque a gente vê tanta coisa, principalmente aqueles que gostam de ouvir mensagens na internet e acompanhar alguns pregadores famosos. Existe uma salada espiritual aí fora. E isso confunde a cabeça dos salvos em Cristo Jesus. Daqueles que são chamados a ser discípulos do Mestre. Porque você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. E até para nós, quando digo para nós, eu olho aqui para o José Roberto e para a Sônia, que somos mais maduros na fé, nascemos na igreja cristã, confunde a nossa mente, porque a gente ouve tanta, os irmãos me desculpem a palavra, tanta bobeira, que daqui a pouco você não sabe mais quem você é. E esta é a grande questão. A igreja do Senhor Jesus no Brasil tem perdido a sua identidade. Eu não estou dizendo de placa de igreja. Eu não estou dizendo, se alguém te perguntar de que igreja você é, não. Eu estou perguntando quem você é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É diferente. Verdade. E há muita diferença nisso. De que igreja eu faço parte, aonde eu me enquadro aqui na igreja, não é? Então, eu não quero falar algo hoje que não seja tradicional, algo pentecostal, mas eu quero falar hoje um assunto bíblico, que
vai firmar você realmente na palavra e para que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, o texto que nós lemos, Jesus está diante de uma grande multidão. Porque até mesmo nós sabemos porque uma grande multidão seguia a Jesus. Por onde ele passava, lá estava a multidão. Mas o que chama a atenção da multidão é que a multidão seguia a Cristo por aquilo que ele podia proporcionar. A Bíblia mesmo conta que a multidão seguia a Jesus por causa do pão, por causa do alimento físico que eles precisavam. Alguns o seguiam por causa das curas maravilhosas que Jesus já vinha realizando desde o início do seu ministério. E se nós enumerarmos aqui na palavra, as curas que Jesus realizou no seu ministério foram inúmeras, a ponto de o próprio escritor dizer que se fossem registradas aqui neste livro, em nenhum livro do mundo caberia as maravilhas que Jesus fez nos seus 3 anos e meio de ministério. Mas a grande pergunta e a grande indagação que há no meu coração é quem nós somos em Cristo. Multidão, aquela que segue a Jesus por interesse. E me desculpe você que no meio do povo de Deus sempre há alguém que segue a Ele por interesse. E até as nossas orações, eu digo as nossas mesmo, são orações egoístas. Porque a gente entra, pastor Renato, na presença de Deus, já pedindo: Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Também, Senhor, lembra daquela coisa que eu preciso, que eu quero. Abençoa meu filho, minha filha, o cachorrinho, o papagaio, e aí vai aquela lista. Sim ou não, irmão? Mas nós não fazemos uma oração de uma forma diferente. Senhor, eu te louvo por aquilo que o Senhor é. Eu te louvo na beleza da tua santidade, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque o Senhor tem todo o poder na sua mão, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Então existe uma grande multidão, porque o texto que nós lemos, você vai ver que a multidão o acompanhava. E por que o acompanhava? Por causa daquilo que eu já disse na introdução, por causa do alimento. E hoje é um pouco diferente. Hoje as pessoas acompanham, a multidão acompanha a Cristo, muitos por causa de um status, por causa de uma posição, por causa de um cargo. E ainda se o pastor revelasse os bastidores aqui das brigas que existem dentro das igrejas por conta de um cargo, irmão. Tem que ficar em segredo, né, pastor? Se bobear, sai até morte, irmão, porque um dia o pastor arrancou o líder de louvor e colocou outro. Porque um dia Deus falou para o coração dele e tirou a líder da oração e colocou outra. O pastor agora ele está na carne, ele não, né? E a pessoa agora já não quer mais saber porque perdeu o título. Multidão vai atrás de título, multidão vai atrás de status, multidão vai atrás hoje, né, dos likes, né, no Instagram, dos compartilhamentos no YouTube. Isso é multidão. E a multidão que anda atrás de Jesus, irmãos, deixa eu falar algo em um simples e bom tom para você: anda sem propósito de vida. E esta mesma multidão, a mesma que seguia a Jesus, sentava para comer pão, aplaudia por causa dos milagres,
foi a mesma multidão que, quando foram pressionados, Herodes falou assim: a quem eu soltarei? A Jesus ou a Barrabás? Esta multidão disse assim: soltem a Barrabás. Então, o grande motivo de eu estar aqui é algo que o Espírito Santo tem me incomodado dia após dia. Nós fazemos parte lá na igreja da escola de ensino, chamado de Escola de Sabedoria, uma plataforma maravilhosa. Na nossa igreja, irmãos, pasme você, nós temos 11 mil membros, e nós temos uma frequência na escola de no máximo 100 pessoas. E eu fiquei anos, 4 anos nós estamos lecionando, e 4 anos eu brigando com Deus. Mas por que, Deus? Mas por que, Deus? A gente faz estratégia, a gente faz panfleto, a gente faz anúncio no culto, a gente faz um movimento para que as pessoas se aderem, a plataforma, o ensino, se empenhem em aprender mais de Cristo, até que o próprio Deus, ele fala comigo em espírito e diz assim: o ensino não é para a multidão, ensino é para discípulo fiel de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vai um alerta para você: você é multidão ou você é discípulo? Você gosta e ama esta palavra, ou você diz assim: prefiro ler o meu devocional do Café com Deus Pai? Porque estão substituindo a palavra por meros devocionais. Eu não tenho nada contra, faz bem, alguns faz bem até demais para o ego, né? Porque alguns devocionais chamam você até de lindinho, né? Lindinho de Jesus, de Cristo. Mas o que alimenta o discípulo, o que alimenta o crente, é você se aprofundar na palavra, é você se envolver com a palavra, e é você compreender o Deus que fala com você através desta palavra. Porque não é simplesmente eu ser, eu tenho que entender que Ele é e que Ele faz maravilhas através da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O texto que nós lemos, Jesus, ele nunca se impressionou com a quantidade das pessoas que o seguiam. Pelo contrário, ele sempre procurou a profundidade com a qual as pessoas o seguiam. É diferente. É diferente eu dizer que sou crente, e é diferente eu saber que eu sou crente, e Cristo saber quem você é. Porque, pastor, irmãos, você pode enganar. As pessoas que estão do seu lado, você consegue enganar. Até o seu cônjuge que está do seu lado, você pode passar por espiritual. Mas a Cristo, a Deus o Todo-Poderoso, que conhece e sonda o nosso coração, nós não conseguimos enganar. E Ele sabe esta noite quem você é, se você é multidão ou se você é discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo, irmãos, ele precisa reconhecer a Cristo. Não basta estar no meio. Quer um exemplo bíblico? Jesus está no meio da multidão. E Jesus pergunta aos discípulos: ei, o que dizem os homens quem eu sou? Entre outras palavras, o que a multidão está falando a respeito de mim? Aí os discípulos: Senhor, eu acho que eles estão um pouco confusos, porque uns acham que o Senhor é João Batista, uns acham que o Senhor é Jeremias, Elias, ou algum dos profetas. Ou seja, a multidão que o seguia não o conhecia. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, ele vai direto aos discípulos.
E hoje Ele pergunta a você a mesma coisa que Ele falou a eles: e vós? E vós? E vós? E vós? O que dizeis que eu sou? Dos 12 se levanta um louco. Eu sei! Lá vai o Pedrão. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Jesus fala: disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que está na sua vida, que revelou que eu sou o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então há um alerta para que nós entendamos, irmãos, essa diferenciação dos dias atuais, e nós entendemos a nossa real identidade, quem nós somos. O que nós fazemos no meio da multidão, irmãos, vai dizer muito quem nós somos. Vai dizer muito o que Cristo representa para mim e para você. A nossa reação diante dos fatos vai dizer muito o que Cristo, na sua essência, representa para você. Porque eu não sei se aqui acontece, mas na nossa igreja, se você chama um povo para o evangelismo, irmãos, dá para contar no dedo: é Pedro, Tiago e João, discípulo. Glória a Deus. Aí se você chama para um evento, irmãos, evento é vento. O que consolida o crente é a palavra de Deus. É você ser chacoalhado pela palavra, confrontado pela palavra, instruído pela palavra, alicerçado na palavra, para que você entenda quem é Jesus na sua vida e quem é você no corpo de Cristo. Veja que a multidão ela anda com Jesus, ouve Jesus e até gosta das suas palavras. Multidão, ela vê os milagres que ele opera e se surpreendem. Uau! A multidão está sempre, você já ouviu essa palavra aqui? Borboletando. Está sempre voando. Não sabe o que está acontecendo. Às vezes o fogo está pegando no meio da igreja e está olhando para o céu. O que está acontecendo? Quem sou eu? Deus está revelando a sua palavra e ele está lá mexendo no telefone. Oh meu Deus, deixa eu ver o tigrinho, como é que está aqui? Multidão. Quem é discípulo, irmão, senta na relva e ouve o mestre falar a noite inteira e não se cansa. É verdade. Quando a gente fala não se cansa, irmãos, o culto tem hora para terminar, não tem? A Bíblia ensina que tem que ter ordem e decência. Mas se Deus quiser falar mais 10 minutos, você vai sair, vai levantar e vai reclamar do pastor? Se Deus está falando, sabe por que você reclama? Porque você não conhece a voz dele. Você é a multidão. Você não é discípulo. Você não compreende realmente os mistérios do reino. Então Cristo, ele entende que a multidão rodeia a ele, mas não pertence a ele. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? A multidão também é religiosa. Vai aos cultos, vai aos trabalhos, dá dízimo, dá oferta. A multidão faz isso também. Aí Jesus fala lá em João capítulo 6 e 26, vai dizer o seguinte: eu lhes digo a verdade, vocês, multidão, querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas apenas por causa do alimento. Jesus, irmãos, e a sua palavra não é um pacote de benefícios que você ganha. Não. Tanto é que a salvação ela não é pelas obras, ela é pela graça mediante a fé. Não é um pacote igual você tem no seu banco lá, de benefícios, né?
porque junta milhas, que você multiplica o dinheiro. Não. Entender que você é discípulo é entender que você precisa servi-lo. Não só segui-lo, mas servi-lo. Mas como eu sirvo a Cristo? Primeiro, de todo o meu coração. De qual forma? Com todas as minhas forças. De qual outro jeito? Com todo o meu entendimento. Para que eu não seja enganado e eu não entre no movimento da multidão e tenha postura de discípulo. Irmão, discípulo tem postura. Discípulo não sai por aí xingando, batendo em mulher, chutando cachorro, jogando fora, jogando água no papagaio. Não. Discípulo, ele tem um espírito de moderação, de graça, de virtudes que só o Espírito Santo pode trazer para aqueles que compreendem que são discípulos do Mestre Jesus. Aleluia. Tem gente no texto que nós lemos, segue a multidão por causa do pão, e quando falamos de pão, nós falamos de provisão. Nós falamos de cuidado de subsistência. Mas não foi por isso que Cristo morreu. Pasme você. Por isso que eu disse no começo, pastor, que existe uma salada espiritual no nosso meio que confunde até mesmo os mais entendidos. Daqui a pouco, pastor Roberto, nós estamos adeptos à teologia da prosperidade. Tudo é dinheiro, tudo é bênção, tudo é porque ele dá, porque ele faz, porque ele concede, porque ele isso, porque ele aquilo, e a gente esquece quem ele é. Quem ele é. E aí os discípulos estão indagados com Cristo, e aí Pedro de novo tem uma revelação: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Isso é ser discípulo, é saber quem é Cristo na sua vida. Eu estava lembrando no início da minha trajetória, já aqui em Ribeirão Preto. Eu sou natural de Valinhos, vim para Ribeirão Preto em 95, já na igreja de Nazareno. Irmãos, pensa num tempo ruim na minha vida, num tempo de escassez, num tempo onde nós contávamos as moedinhas, irmãos. Eu e a Cláudia, as moedinhas de sexta-feira, para comprar 500 gramas de carne moída, meio quilo de batata, 2 leites por Vinícius, que ele não comia mais nada, e eu e a Cláudia passava na água, e o leitinho era todo do menino. E a gente nessa situação, e eu não tenho vergonha de dizer, nós não tínhamos dinheiro para comprar um passe de ônibus. Não tinha, Zé. Nós viemos de uma situação onde quebramos a empresa já no início do casamento, e ficamos com dívida, e eu vim para cá sem trabalho, a Cláudia sem trabalho, criança pequena. Mas eu me lembro, irmãos, que conhecendo a Cristo como nós conhecemos desde a tenridade, nós nunca deixamos de participar de uma escola dominical do domingo de manhã. Nós saíamos aqui da curvinha do João Binga com a Barão do Bananal, todos conhecem o que eu estou falando? Sabe onde é? E eu ia a pé lá no Campos Elísio, colocava o Vinícius no cangote, pesadinho, menina num touro, né, Sônia? E a escola dominical começava cedinho, eu estava lá, no horário certo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Discípulo, irmãos, faz sacrifícios por amor de Cristo. Discípulos não olham para a sua situação atual porque sabe que é apenas um momento.
Não fica reclamando pelos cantos, a vida que está levando. Não, pelo contrário, agradece a Deus o pouco que você tem, porque sabe que Ele é o supridor de todas as coisas, e o que parece pouco hoje, amanhã Ele transforma em muito e faz um milagre grande na sua vida. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Então, eu quero terminar com o horário, vamos terminar. Jesus está falando sobre uma prioridade absoluta que nós temos que ter. Isso é ser discípulo. Multidão não tem prioridade, irmão. Vai com o movimento, vai com o vento. Se der eu vou, se der eu contribuo, se der eu faço, se der eu ajudo, se der, se eu puder. Não, discípulo ele faz porque tem que fazer. Discípulo faz porque ama a Jesus. Discípulo faz porque reconhece o senhorio de Cristo na sua vida. Você quer o ministério mais duro? A pastora Sônia sabe do que o ministério do ensino. Você vai ensinar numa escola dominical uma revistinha de 40 minutos, você descabela a semana inteira. É ou não é, pastora Sônia? Pois é. Você fica a semana inteira, meu Deus, o que eu vou falar? Senhor, me ensina, me ajuda. Aí você abre Bíblia, abre comentário, abre dicionário, você pesquisa. Aí, para sair uma aulinha de 40 minutos. Se não for discípulo, irmão. Por isso que as pessoas hoje não amam a palavra, porque não querem pagar o preço. E por falar em amor à palavra, eu estava lembrando ontem que a palavra havia se perdido, Roger. O povo de Deus estava sem a palavra. E o rei Josias, no tempo do rei Josias, um dos seus sacerdotes encontraram o livro sagrado. É isso que diz o texto: encontraram o livro sagrado. E quando acharam o livro, a Bíblia vai dizer que todo o povo se colocou de pé. É verdade. Oh, aleluia. E choraram e se prostraram diante da palavra que estava sendo lida. É isso que falta no nosso meio, irmãos: amor pela palavra, amor, reverência pela palavra, reverência pelos ensinamentos de Cristo. Não é aquilo que eu só aprendo, mas aquilo que eu pratico. E Tiago ensina muito bem que nós não temos que ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes. Multidão ouve, discípulo pratica. Multidão desobedece, mas discípulo diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para a tua obra. Então Jesus está falando no texto sobre prioridade. E quem ama Cristo acima de tudo, existe uma grande diferença. Existe uma diferença. Estava lembrando de um louvor antigo. Eu acho que até a Sônia já tocou alguma vez na vida. Eu sou muito bom no canto, mas vamos cantar. Diz assim: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Jesus diz assim: quem me ama, quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. O tempo já foi, eu queria que vocês ficassem em pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita coisa para falar aqui, mas vamos parar. O Espírito Santo, nesta noite, ele não está preocupado em encher a igreja. Não. E às vezes, pastor, essa é a nossa preocupação. Preciso encher a igreja. Não. Ele está mais preocupado em encher os corações que se interessem por Ele. Amém. Glória a Deus.
Esta é a grande obra de Jesus esta noite. Ele quer encher os corações sedentos por Ele. Talvez a sua condição na noite de hoje, mediante o pouco que nós ministramos, seja uma condição de multidão. Você não quer se envolver, você não quer fazer algo especificamente para Jesus, mas hoje Ele te chama. Hoje Ele traz a responsabilidade no seu coração, porque a partir de agora você já não é mais ignorante. A palavra foi pregada, a palavra foi instruída, a palavra foi depositada no seu coração como boa semente. Aleluia. Então, vou pegar um texto aqui no final. O que Jesus está pedindo para nós, irmãos, é que nós tenhamos firmeza diante da situação. Não se misture. Você é discípulo, você é único. Quando olhamos para os 12, lá cada um tinha a sua característica, mas todos, salvo a exceção de Judas, estava ali porque amava o Mestre. Fazia algo por Ele porque amava Ele. Entenderam o mistério da cruz e abandonaram tudo. Pedro estava pescando. Diz a história que ele era um homem de muitas posses, dono de uma embarcação. Aí você vai ver o texto dizendo assim: e Pedro, largando tudo, o seguia. O que você precisa abrir mão nesta noite? Qual é a coisa que te prende para que você sirva a Jesus de verdade? Talvez existem pessoas no nosso meio que estão presas na mentira. Tem um hábito horrível de sempre contar uma mentirinha. Uma mentirinha pode. Existe pecadinho ou pecadão, Emerson? Para Deus tanto faz uma mentirinha. Na verdade, antes de você contá-la, Jesus já sonda a intenção do seu coração. Isso é questão de caráter. Jesus trabalha com a verdade. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero desafiar a você a ser mais crente, irmão. Amém, glória a Deus. Eu quero desafiar você a ser mais fiel a Cristo. Mas como que eu posso ser mais fiel? Em tudo. Na devoção, no amor, no cuidado, na contribuição, na oferta, no dízimo, no abraço, no aconchego, no aconselho. Em todas as áreas nós podemos e precisamos ser mais fiéis a Ele. Por quê? Porque somos discípulos. Não somos multidão, irmãos. Nós somos aquele que entendeu o mistério da cruz e dizemos assim: ó bom mestre, nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui para te seguir. E nós estamos aqui, se possível for, entregar as nossas vidas em prol do teu evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala um texto. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Filipenses capítulo 3, verso 7, ele vai dizer o seguinte: discipulado, ele é custo. O discipulado, ser discípulo tem um preço, pastor. Não se faz de qualquer jeito, se faz com entendimento. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, eu vou traduzir para você: as coisas boas desse mundo, os prazeres desse mundo, as vantagens que o mundo pode trazer para mim e para você, eu reputei como perda por amor a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, não são algumas, todas as coisas. Tudo que temos, que possuímos, não há nada comparado ao amor de Cristo por nós. E pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e eu, o apóstolo Paulo, as considero como
vaidade, dos nossos privilégios, das nossas coisinhas particulares. Por amor a Cristo, nós não somos dignos de ser chamados discípulos de Cristo. E ele diz assim: e para que também ele, o apóstolo Paulo, possa ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu quero desafiar você que está em pé. Se você quer mudar de nível, talvez você diga assim: não, mas eu já faço tanta coisa, mas o Senhor te cobra algo mais hoje. Sabe, quando as coisas começam a ficar muito comuns no nosso meio, a gente como crente, Deus te cobra algo mais. Porque o apóstolo Paulo larga tudo e se considera como esterco, e a gente não abre mão de nada, nem daquele capítulo da novela que você gosta. Você assiste a novela, mas não vê na renovação. Você assiste a sua série favorita, mas até hoje não conseguiu ler a Bíblia inteira, irmãos. Você sabia que entre todos os evangélicos apenas 12% que leram a Bíblia? Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é triste. Por quê? Porque isso nos remete à multidão. A multidão não quer saber disso. Mas discípulo amado de Deus, ele quer entender o mistério da cruz. E é para isso que eu vim aqui nesta noite. Eu quero que você dê um passo de fé, a fazer um compromisso contigo mesmo e com o Senhor, a dizer: Senhor, em alguma área da minha vida, pode ser a menor possível, eu quero fazer a diferença. Sai do seu lugar e vem aqui na frente comigo que nós vamos orar. Você pode melhorar em qualquer coisa. Às vezes, Roberto, você pode orar um pouquinho mais pelo seu neto. Isso é mudança. Isso é louvável a Deus, e a gente não entende. O que eu posso fazer, irmãos? Se você não ora pela sua mãe, ora pela sua mãe. Já mudou, venha na frente. Deus o apóstolo Paulo vai dizer, acho que é Colossenses capítulo 1, que Cristo em vós, ele é a esperança de glória. Se você espera, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que se eu penso em Cristo apenas nessa vida, eu sou considerado os mais miseráveis de todos os homens. Existe um porvir para nós que é glorioso, irmãos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos a cada dia dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero ser melhor, eu quero fazer mais, eu quero servir melhor, e eu quero reconhecer ao Senhor como meu único e suficiente sair do Senhor, não por aquilo que o Senhor tem para me dar, mas por aquilo que o Senhor é na minha vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, o pastor Renato vai estar louvando, e logo após nós oraremos ao Senhor. Se você sentir o seu coração ainda está aberto, sai do seu lugar, preste atenção no louvor. Oh Deus, oh Pai, Tua presença aqui me basta. glória a Deus, glória a Deus. Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho
apontar o dedo para a sua vida, é noite de alinhamento. É noite de você entender, irmãos, que nós precisamos fazer mais e melhor. Porque esta é a função da igreja. O Senhor não nos chamou para ser multidão, Ele nos chamou para ser e fazer discípulos. Por isso que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus de graça e poder, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, conforme o Senhor revela ao meu coração. E eu te peço, ó Deus, que a partir deste momento, com o entendimento e a revelação da Tua palavra, nós saiamos da condição de multidão, se houver alguém nesse meio, e nós nos transformemos em verdadeiros discípulos do Senhor. Porque nós te amamos, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode dar, mas entendendo a beleza da Tua santidade e sabendo quem o Senhor é na nossa vida, sabendo que foi o Senhor que entregou a sua vida por amor de nós, sabendo que foi por amor que o Senhor teve esse sacrifício de cruz, um sacrifício duro, com chibatadas, com escárnio, com cuspidas, mas foi por isso que o Senhor morreu, para que nós fôssemos salvos e tivéssemos vida e vida em abundância. Pai, transforma a nossa história, transforma este momento, Senhor, de inércia em um momento de um grande movimento, para que nós sejamos achados em Ti, assim como o apóstolo Paulo disse, fôssemos achados nele. Nós declaramos a vida do Senhor sobre a vida dos Seus filhos, que os projetos, os sonhos, os desejos de cada coração seja entregue aos Teus filhos na noite de hoje, e haja um grande avivamento no nosso meio, porque o Senhor é o Deus de guerra, é o Deus de vitória, e nós